Vamos abrir a palavra de Deus, fique de pé no seu lugar. Lá no livro de Gênesis, capítulo 12. Gênesis, capítulo 12. Diz assim, lá no versículo 1: O Senhor disse a Abrão: saia da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Sê tu uma bênção, seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Feche sua Bíblia, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, essa é a tua palavra, meu Deus, neste primeiro dia do ano, primeiro culto, Pai, do ano de 2023. Meu Deus, abençoa, Pai, essa palavra. Fala, meu Deus, a cada coração, fala comigo. Meu Deus, que eu seja um instrumento usado pelas tuas mãos para falar à tua igreja de uma forma poderosa. Não de mim, meu Deus, mas do teu Espírito. E que, meu Deus, essa palavra fique, meu Deus, guardada nos corações, para que, meu Deus, ela seja praticada dia após dia, meu Deus, semana após semana, mês após mês, para que nós possamos ver os grandes resultados, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Em nome de Jesus. Diga amém, igreja. Fala para quem está do seu lado, que bom que você está aqui hoje. Pode se assentar. O tema dessa mensagem é o primeiro passo. Fala comigo, o primeiro passo. O primeiro passo. Deus falou para Abrão: Abrão, você vai sair da terra da tua parentela. Você vai sair da terra onde você foi criado, do lugar em que você conhece tudo, que você já está bem instalado, que você está acomodado. Você vai sair desse lugar e você vai para uma terra que eu te mostrarei. Você vai para um lugar que eu vou te mostrar. Quem aqui algum dia na vida já recebeu um recado desse? Papeira, você vai sair da terra que você foi criado e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar, mas você precisa ir. Abraão não perguntou para Deus: Deus, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Para que lado eu devo ir? Simplesmente ele foi. Fala comigo, simplesmente ele foi. Para onde ele foi? Ele saiu. Deus deu uma ordem para ele: você vai sair da tua terra e você vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. E o que ele fez? Ele saiu da terra dele e ele ficou aguardando a próxima instrução. Para onde ele iria? Deus ainda iria falar. Mas Abrão precisava dar o primeiro passo. Repita comigo, o primeiro passo. Às vezes a gente perde o prazo. Ah, não foi no primeiro dia do ano, então vai ser só ano que vem. Para com isso. Começa já. Começa agora. Nós precisamos dar o primeiro passo. O primeiro passo somos nós quem devemos fazer. Nós ouvimos a voz do Espírito, nós ouvimos o Senhor, ouvimos a palavra, as instruções, mas nós precisamos tomar uma decisão, que é dar o primeiro passo. E às vezes o primeiro passo ele é muito difícil. Parece ser fácil, parece ser tranquilo, mas o primeiro passo, ele significa que uma decisão importante foi tomada.
A partir do momento em que eu decido dar o primeiro passo, é porque no meu coração a decisão já foi tomada. Quando eu decido dar o primeiro passo, é porque eu já sei onde eu vou chegar. Abraão não sabia, Abrão ainda na época. Mas quando nós planejamos sair do lugar onde nós estamos, e que nós decidimos dar o primeiro passo, é porque nós já estamos olhando lá na frente. Nós já estamos olhando adiante. Nós já temos alguma perspectiva de o que nós vamos alcançar, onde nós vamos, até onde nós iremos. A gente já tem alguma visão do caminho que nós vamos percorrer. Mas nós precisamos compreender que antes de nós darmos o primeiro passo, o Senhor Jesus já deu o primeiro passo por nós. Abra lá, 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. 1 João, bem lá no finalzinho. No capítulo 4. 1 João, capítulo 4, versículo 19. Olha o que está escrito. Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Pastor, mas o que tem a ver o amor com uma decisão? O amor é uma decisão. O amor não acontece ao acaso. Fala, pastor, mas talvez eu amei uma pessoa e foi amor à primeira vista. O amor à primeira vista, ele acontece por uma decisão. Nada acontece sem uma decisão. Mas nós amamos, nós podemos viver o amor hoje, porque Jesus amou primeiro. Ele deu o primeiro passo na nossa direção. E nós precisamos dar o primeiro passo em todas as direções, em todas as coisas que nós vamos fazer. A gente não pode ficar parado. A gente não pode ter medo. A gente não pode ser vencido, dominado pelo medo. Mas às vezes a coisa parece tão difícil, tão complicada, que dar o primeiro passo parece que você está saltando um precipício de tão grande, de tão desafiador que pode parecer ser. Mas eu quero te dizer uma coisa: tudo pode mudar na sua vida se você der o primeiro passo. Tudo pode mudar na sua vida se você der o primeiro passo. E por que eu estou falando a respeito de primeiro passo? Porque hoje é um dia de muitas decisões. A virada do ano é um momento de muitos pensamentos. A gente se lembra de coisas que passaram, a gente pensa nas coisas que virão pela frente, e a gente calcula que pode ficar melhor, que pode melhorar, que a gente pode tomar certas decisões, certos rumos na nossa vida, para que as coisas melhorem. E eu vejo pessoas tomando decisões todos os dias. E todos os dias alguém me liga ou me manda mensagem da igreja: pastor, estou querendo fazer tal coisa, queria ajuda em oração, porque eu não sei o que eu posso fazer, se está certo, se não está certo. E nós oramos juntos, para que cada um possa ter a clareza necessária para tomar a melhor decisão. Você não vai ligar para mim e vai perguntar para mim assim: pastor, o que o senhor acha de eu fazer tal coisa? E eu vou falar para você: faz ou não faz? Eu não sou guru de ninguém. Eu vou falar para você: nós vamos orar. Vamos orar, e realmente nós vamos orar. E a pastora, ela costuma falar para a pessoa assim: que horas você vai fazer seu propósito de oração? Eu quero orar 3 da manhã. Então 3 da manhã eu vou acordar e eu vou orar com você. E a gente faz dessa forma. Por quê? A gente entra no propósito. Para que esse primeiro passo
possa ser dado com segurança. Jesus, Ele fez a parte dele, e cabe a nós fazer a nossa parte. Mas há pessoas que elas olham para os problemas, olham para as dificuldades que podem vir, e às vezes essas dificuldades nem aparecem, os problemas nem passam perto, e elas ficam olhando o tempo, o vento, a chuva, e falam: agora não é tempo, vou deixar para depois, agora não é o momento, vou deixar para amanhã, semana que vem ainda não vai dar, eu vou deixar para outra semana, e vai protelando, e vai deixando para frente. Abra sua Bíblia lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 11, para você compreender o que eu estou falando. Eclesiastes capítulo 11, versículo 4, diz assim: quem somente observa o vento, nunca semeará, e o que olha para as nuvens, nunca fará colheita. Quem observa apenas o vento, nunca vai plantar nada. Eu estou vendo problemas. Não vai plantar, vai ficar deixando para depois. E outras pessoas nem se importam com o vento, com qualquer sombra de problemas, e elas semeiam, e elas ganham, e elas colhem. Outras pessoas ficam olhando para as nuvens: será que está no tempo de eu fazer a colheita? Eu acho que eu vou esperar mais um pouco, não é o tempo certo, eu vou esperar mais um pouco, quem sabe a coisa melhora. E fica esperando, e passa o tempo, perde o timing, e a coisa vai embora. Nós precisamos planejar, orar, jejuar e trabalhar. Nós precisamos fazer tudo isso. Se a gente planeja, se a gente apresenta a Deus em oração, se nós consagramos jejuns para podermos ouvir melhor a voz do Espírito, e se nós trabalhamos, as coisas vão dar certo. Mas cada uma dessas coisas é um passo dado, é uma decisão tomada. E às vezes parece tão difícil tomar uma decisão, mas eu quero te dizer algo: quando você faz algo diferente de todos os outros, você sai na frente. Quando você faz algo antes dos outros, você sai na frente. Mas do que você está falando, pastor? Você já pensou em acordar talvez meia hora mais cedo? Para quê? Para estudar, para ler a palavra, para orar, para arrumar melhor a cama. Arrumar a cama? Um segredo para a pessoa ter sucesso é ela arrumar a cama antes dela sair de casa. Antes dela sair do quarto, deixar a cama arrumada. Você quer ver se uma pessoa ela tem sucesso na vida? Ela pode aparentar sucesso, mas se a cama dela ficar bagunçada, tem alguma coisa errada. As coisas corriqueiras da vida não podem passar. A gente tem que ficar atento. E há anos atrás, eu ensinei essa lição para um grupo de adolescentes. Há anos atrás. Esses adolescentes hoje são empresários, advogados, engenheiros, donos dos seus negócios, bem-sucedidos, pais de família, já têm os seus filhos, casaram. E quando eles me veem na rua, eles me chamam de pai e me agradecem. Eles falam assim: até hoje eu arrumo minha cama. Pastor, mas que bobeira é essa? Às vezes, as coisas que parecem bobeira fazem toda a diferença na nossa vida. Se você não faz, começa a fazer e vê se o seu dia não vai ser melhor. Eu lembro o meu pai já é falecido, faleceu em 2013, final de 2013, e ele chegava de madrugada em casa do trabalho, e ele acordava, ele ia dormir 1 da manhã, acordava 4h30 da manhã para estudar, antes de ir para o trabalho.
e ralava, estudava e trabalhava para melhorar de vida. E eu lembro que meu pai fez 2 concursos públicos. Em um ele passou em primeiro lugar, em outro ele passou em segundo lugar. Mas ele estava ralando, estava batalhando. Porque quem faz algo antes dos outros, quem faz alguma coisa a mais do que os outros, tem vantagem. Tem vantagem. E qual é a vantagem que você está esperando ter? Deus te chama para você se desafiar, para você falar: eu preciso dar um passo, eu preciso tomar uma decisão, eu preciso fazer algo melhor do que eu faço. E o que você pode fazer para melhorar? Leia a palavra de Deus, leia 15 minutos por dia, 15 minutos por dia apenas, vai mudar a sua vida, vai transformar a sua história. Pastor, mas eu não tenho 15 minutos. Mentira, todo mundo tem. Qualquer pessoa tem 15 minutos. Leia. Tire 5 minutos do seu dia para você falar com Deus. Tire um tempo para você falar com o Senhor. Pastor, mas eu já falo até um pouco mais do que isso. Graças a Deus por isso. Acrescente. Melhore. Tudo pode ser melhorado. Tudo que a gente faz pode ser melhorado. Não há nada que a gente tenha feito na nossa vida que a gente não possa melhorar. Você pode ler um livro. Decida ler um livro. Compra um livro. Põe lá na cabeceira da cama. Todo dia leia um pouco. Se dedique. Você vai ver que a cada página a vida melhora. Pastor, mas um simples livro pode mudar a vida de alguém? Pode. Alguns livros que eu li na minha vida transformaram a minha forma de pensar, transformaram a minha forma de agir. E tem um livro que eu sempre recomendo, tem um livro chamado Produzindo por Mil Homens, de um pastor chamado Jerônimo Onofre da Silveira. Ele é pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular em Minas Gerais, uma igreja gigante. E esse livro ele escreveu há muitos anos atrás. Não tem nem para vender em livraria mais. Você tem que comprar no sebo, tem que comprar usado. Mas só que esse livro transformou a minha forma de pensar, a minha forma de trabalhar. Um simples livro, com uma mensagem bíblica, com uma temática bíblica, mudou a minha forma de ser produtivo. A gente precisa melhorar. A gente não pode parar no tempo. A gente não pode deixar o dia passar e não fazer nada. E eu lembro que eu estava dando uma palestra, e faz muito tempo que eu não faço palestras de negócios, e para aquele grupo em específico, eles tinham muita dificuldade em tomar decisão. Tinham muita dificuldade em conseguir sair da cama mais cedo. Pastor, mas esse grupo era preguiçoso, hein? Não, não era. Eles tinham determinadas dificuldades. Não tem nada a ver com preguiça. E eu lembro que esse grupo em específico, eles acordavam, e era aquele grupo que põe a soneca no despertador. Conhece a soneca? Que se aperta, fica mais 5, 10 minutos, aí se aperta de novo, fica mais 5, 10, se aperta de novo, e passa 1 hora, 1h30. E aí eu ensinei esse grupo a nunca mais usar esse treco chamado soneca, que ele é um negócio que faz a gente perder a vida. E como é que a gente faz para não usar isso? Apaga todos os despertadores do celular. Deixa só um, vai lá e desativa a função soneca, ele só vai tocar uma vez. Pastor, mas se eu não levantar eu perco o emprego. É isso mesmo. É isso mesmo. Mas pastor, como é que eu vou fazer para levantar se eu não consigo? Quem aqui já brincou quando era criança? Levanta a mão. Todo mundo, né? Quando a gente brincava, às vezes a gente fazia assim, 1, 2, 3 e... Só eu?
Faz aí. Prão, prão, prão. Como é que a gente fazia? Fazia assim, 1, 2, 3 e... É isso que você tem que fazer. Pastor, mas quanta bobeira. Sabe, isso daí está gravado na sua mente, no seu coração. Quando você quiser levantar da cama rápido, você fala assim, 1, 2, 3 e já, e levanta. Faz o desafio, eu te desafio. Depois você me fala se não funciona. Sabe por quê? Porque isso está gravado no seu coração, você viveu isso, e não foi pouco. Pastor, mas já faz tanto tempo, mas está gravado aí dentro. Você quer tomar uma decisão? 1, 2, 3 e já. Você vai conseguir dar o primeiro passo. Você quer mudar um hábito? 1, 2, 3 e já. Você consegue fazer. Pastor, mas o que isso tem a ver com a palavra de Deus? A palavra de Deus, ela trabalha na nossa mente, no nosso coração, com mudança de comportamento. E quando nós queremos mudar o comportamento, nós podemos usar a ferramenta que nós quisermos, desde que esteja de acordo com o que a palavra está dizendo. E nós tomarmos uma decisão é extremamente importante. Nós darmos o primeiro passo é extremamente importante. E por que nós precisamos dar esse passo? Olha o que fala a palavra de Deus lá em Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1. Olha lá. Josué, capítulo 1. Abra sua Bíblia. Lá no versículo 3, diz assim: todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Eu vou ler de novo. Todo lugar em que puserem a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. Para você tomar posse de algo, você precisa dar o primeiro passo. Para você tomar posse, você precisa colocar as plantas dos pés lá. E para você fazer isso, você precisa dar o primeiro passo. Se você não der o primeiro passo, você não coloca as plantas dos pés. Você não vive aquilo. Você não sente o desafio. Mas a partir do momento em que eu dou o primeiro passo, eu me sinto desafiado. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu trabalhava de funcionário numa empresa e eu tive um sonho. E eu fui contar esse sonho para o meu pastor na época. E o sonho que eu tive é que eu subia num aviãozinho, esses aviões que o pessoal vai para saltar, para pular, né, de paraquedas. E eu pulava, mas não tinha paraquedas. Eu só pulava. E no meio da queda, eu dava um jeito de fazer um paraquedas. Olha que sonho maluco. Mas eu sei que eu pousava em segurança. E aquele sonho ficou martelando na minha cabeça. E eu fui conversar com o meu pastor. Falei, pastor, tive um sonho assim, assim, assado, tal. E Deus usa ele muito com interpretação de sonhos. E Deus me deu o dom de interpretar sonhos também. Eu pedi tanto isso para Deus. E ele me falou assim, esse sonho é profético, Flávio. Você precisa se lançar. Você precisa dar o passo para fora do avião. Dar o primeiro passo. Eu falei, meu Deus, e aí, o que eu faço? Ele falou, não sei, mas Deus vai te mostrar. E eu lembro que num determinado momento da minha vida, poucas semanas depois, eu fui desafiado a montar um negócio da noite para o dia. E quando aquilo caiu no meu colo, eu falei com Deus e eu questionei se era para eu realmente fazer. E Deus foi trazendo no meu coração lembranças de como eu havia me preparado e que eu poderia fazer aquilo. E eu lembro que eu me lancei para fazer aquilo. Eu não tinha recursos, eu não tinha capital, eu não tinha nada, mas eu me lancei. E eu lembro que em 3 dias de negócio, em 3
dias de negócio, eu ganhei 3 vezes o meu salário do mês. Em 3 dias. E aí eu entendi aquele sonho. Eu precisava me lançar. Eu precisava me sentir desafiado para que eu pudesse crescer. E o Senhor te desafia hoje a você se lançar, a você se sentir desafiado para que você cresça. O desafio, ele faz você crescer. Mas você tem que ter uma certeza no seu coração. Abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios, para você entender o que Deus quer para a sua vida. O que Deus tem preparado para você. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 9. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus tem preparado para a sua vida. O Senhor tem reservado para você coisas grandiosas. O Senhor tem preparado para você coisas que você nem sequer sonhou, mas você precisa se sentir desafiado. Você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa tomar a primeira decisão. E esse primeiro passo é hoje. Para que você viva um 2023 extraordinário. Para que você viva nesse ano o melhor que Deus reservou para a sua vida. Para que você viva nesse ano algo que você jamais viveu em todos os outros anos da sua vida. O Senhor te chama para grandes coisas. E Ele tem preparado para você algo que ninguém nunca viu e nem ouviu falar.